A paz do Senhor, meus amados irmãos. Nesse momento eu quero vos trazer uma mensagem baseada em Lucas, capítulo de número 18, versículo 35. E aconteceu que, chegando perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho e mendigando. Nós conhecemos muito bem essa passagem registrada pelo apóstolo Lucas, companheiro de Paulo. Ele registra esse episódio de forma graciosa, falando a respeito de um cego. Enquanto Mateus, ele registra dois cegos. Marcos registra um apenas. Assim como o apóstolo Lucas, o médico amado. E Jesus, chegando próximo a esse local, ele é atraído, ele é interceptado por esse cego chamado Bartimeu. No entanto, esse nome significa filho de Timeu, não é um nome próprio. Ele não está registrado o nome dele ali. E certamente ele acha importante citar apenas esse aqui, filho de Timeu. Nós vemos que essa cidade, que certamente representava algo não muito bom, algo que certamente causava espanto para alguém quando se falava na cidade de Jericó. E é imprescindível lembrar de Josué quando se falamos em Jericó. Nós sabemos que essa cidade fica ali próximo ao Rio Jordão, que logo após Josué, com os filhos de Israel, aqueles que sobreviveram o deserto, ou aqueles que nasceram durante o período da peregrinação de Israel, eles conseguem adentrar na terra de Canaã. E para que eles pudessem entrar, primeiramente eles teriam que destruir Jericó. Então, é nessa cidade, essa cidade já famosa, em que Jesus Cristo também ele tem a oportunidade de entrar. Essa cidade também é um sinônimo de maldição, porque nós vemos que o Senhor, ele tinha totalmente considerado amaldiçoada essa cidade. Não se podia reter nada de lá. Lembra do que aconteceu com Acã, filho de Carmim, que cobiçou uma capa babilônica e uma cunha de ouro e escondeu debaixo da sua tenda? Que resultou em um estrago muito grande e uma ruptura muito grande em Israel. Então, essa cidade, ela tem aí os seus pormenores, tem aí uma referência histórica dessa cidade. Essa cidade, ela fora destruída, depois fora reedificada. E Josué tinha lançado uma maldição de que quem edificasse essa cidade, quem lançasse os fundamentos dessa cidade, o seu filho primogênito morreria. E ao concluir, o seu filho mais novo morreria. E foi assim que ocorreu. Quem edificou essa cidade, o seu filho primogênito mais velho morreu, e ao colocar as portas dessa cidade, foi morto. E essas são os fatos que nós temos a respeito de Jericó. É exatamente ali, próximo dessa Jericó, aonde Bartimeu se encontrava. Jericó, também a cidade de Zaqueu. Jericó, Cristo faz menção a Jericó ao contar aquele fato, ou aquela parábola do homem que desceu de Jerusalém para Jericó. É onde havia assaltantes naquelas mediações. Ela não tinha uma representatividade de coisas boas, mas Jesus Cristo se dirige até ela. De repente você se encontra numa situação em que você pode imaginar
Será que nesse lar, na minha família, ou aqui, ou nessas mediações onde eu moro, pode haver alguma coisa boa? Mas Cristo, ele está indo em direção a Jericó. Eu quero dizer nesse momento, eu quero ministrar sobre a sua vida e entender que o Senhor está nesse momento, enquanto você ouve a palavra de Deus, o Senhor está chegando aí ao teu encontro. E Bartimeu, ao ouvir falar de Jesus, porque ele viu o tropelo, ele viu naquele momento o barulho, e falaram para Bartimeu, ou para o cego, filho de Timeu, que era Jesus o Nazareno. E ele, de imediato, começa a clamar, e ele diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Nós vimos que muitas pessoas andavam com Jesus. Muitas pessoas ali naquele momento, eles certamente entendiam que Cristo era um profeta. Mas Bartimeu, de forma diferente, ele chama Jesus pela sua genealogia, sua raiz genealógica. E ele acreditava que ele era o prometido, o desejado das nações. E ele chama ele como filho de Davi, aquele que ia restaurar o reino de Israel. E ele chama Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não obstante ele não ter visão, ele tem audição e ele consegue perceber, ele consegue vislumbrar que Cristo não era qualquer pessoa. Nós vemos que Jesus, ele não curou apenas esse homem filho de Timeu, ele curou vários outros cegos. Ele cura um dos cegos famosos que ele cura esses. Juntamente com esse, ele cura outro, mas Lucas registra apenas esse. Ele cura um outro que não consegue ver os homens normalmente, da primeira atitude de Cristo em prol daquele homem. Depois ele vê nitidamente as pessoas normais. Então Jesus Cristo cura um cego ali em duas etapas. Em João capítulo 9, Jesus Cristo cura um cego ao lavar no tanque de Siloé. Ele lança o lodo em seus olhos e manda ele lavar no tanque de Siloé. E ele lava e volta vendo. E existia vários cegos que Cristo ele realizou a cura. Mas os escritores sagrados, ele gasta tempo em falar sobre esse homem. Tanto Marcos como Lucas registra aqui este homem, filho de Timeu. Interessante a sua insistência. Quando ele percebe que é Cristo que está passando por ali, ele começa a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E há uma investida contra ele. E dizem assim para ele: cala, ele não vai te ouvir. Será que é uma investida contra a sua vida? Será que alguém está querendo brecar aquilo que Deus tem para a sua vida? Bartimeu, ele não deu ouvido. Ou aquele cego filho de Timeu, ele não deu ouvido. Ele continuou clamando. Diz que ele clamava cada vez mais forte. E o Senhor, ele te dá essa oportunidade de você clamar a Ele. O Senhor te dá essa oportunidade. E nós vemos que quando nós falamos dessa cidade de Jericó, não tem como não lembrar da meretriz Raabe, que também foi salva nessa cidade. Nós vemos aí que essa cidade que dava aí uma demonstração de coisas ruins, Deus, ele pode transformar em bênção aquilo que é ruim. Depois que ele cura ali aquele cego, depois que ele é chamado, ele é curado, é restaurado, ele passa a ver. E isso repercute na cidade, certamente. Há muita alegria, as pessoas glorificam a Deus. Mas certo é, quem passou a enxergar foi Bartimeu. E mais na frente, se você ver no capítulo, aqui nós estamos no capítulo 18, no capítulo 19, diz que ele já atravessa Jericó. Cristo, ele entra pelos portões de Jericó. E lá, mais na frente, se você ver, ele vai deparar com Zaqueu e salva a vida de Zaqueu. E certamente, pelo movimento que estava acontecendo naquele momento, foi chamada a atenção daquele homem que era desconsiderado pela sociedade. Era considerado um traidor, era considerado pessoa não de boa índole. Tanto que as pessoas se arregimentam, as pessoas se levantam, faz o complô ali contra a vida dele, porque não considerava ele uma boa pessoa. Mas quando o Senhor chega, algo espetacular acontece.
acontece. Eu quero te abençoar com essa mensagem e que você receba essa mensagem para o teu coração. E lembra que quando você clama ao Senhor, independente aonde você está, o Senhor transforma aquele local em bênção, em vitória. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus, que as bênçãos do Senhor sejam sobre a tua vida, que você possa ver. Porque existem muitas pessoas que se dizem conhecer Jesus. Existem muitas pessoas que se dizem estar lado a lado com Jesus. Está ali, sabe, lado a lado com Ele, mas não tem uma experiência com Ele. Bartimeu, ele não perdeu tempo, ele não perdeu a oportunidade. E esse é o tempo, esse é a oportunidade que o Senhor está concedendo. Que as bênçãos de Deus sejam sobre a tua vida e que você aproveite a oportunidade. Receba Cristo como teu Salvador. Abrace a oportunidade, passa a enxergar aquilo que o Senhor quer te entregar. O Bartimeu, o filho de Timeu, ele acreditava em Jesus Cristo não simplesmente como um profeta. Ele acreditava em Jesus Cristo como aquele que ia redimir não apenas uma única pessoa, mas redimir Israel. Veja que ele clama pelo nome Jesus, filho de Davi. E ele não vai pedir outras coisas, ele pede a visão, porque sabe que Cristo tem condições suficientes para realizar. Você entende que Cristo tem condições suficientes para realizar e atuar nesses dias de hoje na sua vida? Creia, meu amigo, e tenha essa certeza, porque estou ministrando a palavra de Deus sobre o poder do Espírito Santo, que essa palavra te alcance, e que a partir de hoje você tenha nova perspectiva, assim como teve para a vida deste homem, que a partir de então começou a enxergar, que você tenha visão, em nome do Senhor Jesus. Amém.